Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vim pagar dívida. Quero mandar um beijo para Kátia, ó. Kátia, obrigada, tá? Muito obrigada por você ter feito esse pedido. Kátia Regina é o nome dela. E ela pediu para mim trazer uma técnica. Na verdade, ela perguntou para mim, Sônia, como dá para mim fazer decopagem com tecido na vela? Dá para mim fazer, como que é e tal? E aí eu falei, não, fica tranquila que eu vou trazer no canal e vou dividir com todo mundo. E hoje a gente vai fazer uma decopagem com tecido. Será que dá para fazer isso? Será que fica bom? Será que não dá BO? Vamos descobrir hoje todo mundo junto, tá bom? Para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas. Aqui é o lugar, procura boas dicas como essa aqui, também é o lugar certo. Quase que engasopa, gente, quase que não vai. Então quero muito agradecer você que chegou aqui hoje, não conhecia o canal, chegou, caiu de gaiato aqui, então já deixa o seu likezão aí que eu tenho certeza que você vai amar o que você vai ver aqui hoje, tá? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative esse sininho e deixa os seus comentários, fala pra mim o que você quer ver, quer ver uma vela, alguma técnica que a gente não fez ainda no canal, então deixa aí, fala pra mim, olha, Sônia, que gostaria de ver tal técnica. Tem muita gente que me pede, ó, Sônia, que nem ontem mesmo uma inscrita pediu pra mim, Sônia, faz vela de massagem. Gente, aqui no canal tem 2 vídeos de vela de massagem, tá? Já mandei o link pra ela já saber que aqui já tem. Então tem muita coisa aqui, tem mais de 300 vídeos aqui no canal, mas se você quiser uma técnica que de repente não tem aqui, deixa aí nos comentários. Fala pra mim o que você quer ver, tá bom? Não me segue ainda nas redes sociais, ó, o Ale sempre deixa nossas redes aqui, tem o Insta, tem o TikTok, tem o Facebook, então vai lá, segue a gente para você ver todas as novidades que a gente posta lá, tá bom? Quero agradecer meu grupo de apoiadores e hoje, gente, olha, vocês não fazem ideia como eu tô feliz, porque a Regina, eu vou mostrar, gente, vou mostrar porque eu tô metida. Tô metida no último, olha aqui que a Rê mandou pra mim lá de Curitiba. O Ale foi pra Curitiba essa semana e a Rê mandou pra mim. Rê, ó, um beijo pra você, obrigada, ó. Ela adivinhou minha querência, porque eu tava precisando de parafina gel e ela mandou de lá pra mim. Então, o Ale vai deixar também o arroba da Regina aqui, tá? E a Regina faz velas lindíssimas, então você que é de Curitiba, região, faz encomenda com a Rê, entra lá no Insta dela, tá? O Ale vai deixar o Insta dela aqui também, tá? Pra você conhecer o trabalho dela, que é lindíssimo. E pra Eliana, beijão. A Eliana faz peças de concreto, de cimento, ela faz muitas artes. Pensa uma mulher criativa, é a Eliana. Então ela é minha apoiadora dessa semana. A gente também vai deixar o arroba dela para você ir lá e conhecer o trabalho dessas meninas maravilhosas, tá bom? Então se você quer ser um apoiador do nosso canal, a Lê sempre deixa a chave Pix aqui, tá bom? Para você apoiar nosso canal, dar aquela força que a gente super agradece. Agora chega de teretetê, bora pros materiais que hoje tá top demais. Ó, o que nós vamos precisar? Ela perguntou para mim sobre a luminária, mas você pode utilizar em qualquer modelo de vela, tá? Luminária, vela de 7 dias, a vela que você tiver, desde que seja a vela, ela tem que ter uma espessura de pelo menos de 5 a mais, tá? De 5 centímetros, tá? De espessura, de largura, né? A mais, tá? Porque não pode colocar ela, por exemplo, numa vela palito, você não pode fazer essa decopagem de jeito nenhum, porque pega fogo, tá? Então, hoje a gente vai utilizar essa luminária. Para quem acompanha o canal, sabe que eu fiz uma decopagem com papel nessa luminária aqui. E aí, o que eu fiz? Retirei todo o papel que tinha nela, lavei e aí a gente vai utilizar ela, tá? Mas você pode fazer ela da cor que você quiser, com as combinações que você quiser. Eu separei alguns tecidos, mas eu achei que o tecido que mais ficou legal foi esse daqui. E eu quero fazer da Mulher Maravilha, né? Porque eu acho que cada uma de nós, mulheres,
representa um pouco a Mulher Maravilha, né, gente? Porque é aquela mulher forte, aquela mulher brava, aquela mulher que, né, vai para cima da situação. Então eu tenho aqui esse pedacinho de tecido da Mulher Maravilha e eu vou fazer essa decopagem com o tecido da Mulher Maravilha. Sônia, qual tipo de tecido que eu posso usar? Posso usar qualquer um? Não. É um tecido, ele tem que ter, sabe aquele tecido chita, gente? Eu não sei como que chama certamente, mas eu conheço como chita, sabe? Que é um tecido que ele é fino, ele não é um tecido grosso. Por exemplo, se você pega um tecido que parece brim grosso, não serve, tá? Porque ele fica duro demais, não é maleável como esse daqui, ó, tá vendo? Ele é super maleável, então tem que ser um tecido assim, fininho, para ele poder aderir bem legal, bem certinho, tá? Porque se você faz com tecido muito grosso, ele vai ficar muito esticadão, vai ficar duro, então não fica legal. E aí na hora que você vai fazer as curvinhas, ele fica duro demais, tá? Então esse aqui, ó, tá vendo ali? Parece um papel, vamos dizer assim. Ele é bem maleável, então esse aqui vai dar super certo, tá? Eu tenho essa luminária que é dessa cor, é uma cor escura, tá vendo, ó? Então, mas se você quiser fazer numa luminária branca, com florzinhas, você pode recortar também o tecido, igual a gente faz a decopagem no papel. Ah, por exemplo, Sônia, eu quero só essa imagem aqui, ó. Quero só essa imagem aqui. Olha, pega esse tecido aí pra mim, por favor. Eu deixei meus tecidos ali que eu selecionei, outros ali, os outros, só pra ter uma base. Eu selecionei alguns tecidos aqui, ó. Tá vendo? Ó, separei aqui, quer ver? Deixa eu tirar daqui. Ó, eu separei esses tecidinhos aqui, ó. Tá vendo que todos são da mesma espessura, molinho, tá vendo? Ó, eu separei esse aqui, eu achei bem lindo, mas na nossa luminária, como ela é roxa, ela vai transferir a cor. É isso que você tem que ver também, tá? A decopagem, ela transfere a cor. Então, esse aqui não ficou legal porque transfere a corzinha roxinha, tá? Mas fica a critério de cada um, ó. Eu separei esse daqui também, ó. Olha que lindo uma luminária com esse tecido aqui. Eu vou fazer uma outra hora aqui, uma outra técnica e vou trazer para vocês, tá? Então, eu achei bem linda essa daqui e resolvi fazer com esse tecidinho da Mulher Maravilha, ó. Olha esse aqui, que lindo também, ó. Então, eu só pedi para o Ale pegar pra gente, para mostrar as opções que você tem. N opções, tá? Porque muita gente não tem acesso aos guardanapos de decopagem. Tem muita gente que reclama para mim e fala, Sônia, eu não tenho acesso a esses guardanapos de decopagem, o que eu posso usar? Então aqui hoje eu tô trazendo essa alternativa para vocês saberem que tipo de material que a gente pode usar, tá bom? Eu vou só esquentar meu ferro aqui e volto pra gente iniciar, tá? Até já. Ó, aqui, voltamos aqui, ó, eu coloquei o tecido bem na pontinha aqui, ó, tá vendo? Eu cortei ele bem certinho. E aí, vou vir com ele na pontinha aqui, ó. Aí, qual que é o sistema aqui, ó? Ferro quente, tá? Ferro bem quente. A gente vai vir e vai aplicando aqui a caloria, ó. De dentro para fora, tá? Que aí ele vai grudando esse tecido aqui, ó. A mesma coisa de você fazer uma decopagem com o guardanapo. Porém, o ferro tem que estar um pouco mais quente. Deixa eu até aumentar a minha temperatura aqui. E aí, ó, tá vendo? Conforme ele vai molhando, é sinal que já tá agarrando aqui, ó, tá? Tá vendo que tá molhado aqui, ó? Isso quer dizer que a parafina já transferiu pro tecido, tá? Ó, vem, faz isso aqui, ó. Ó, faz isso aqui, tá? Tá vendo que lindo que vai ficando, ó? Pronto. Essa parte aqui já tá certinha. Tá vendo que ela tá escorrendo aqui? Sônia, por que você não cortou as beiradas? Porque corre o risco da gente cortar torto e não ficar legal, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Tô deixando as beiradinhas, tá vendo? Que depois eu vou vir com uma faquinha bem afiada, que o Ale acabou de afiar, essa faquinha, e vou cortar o excesso, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Ele seca bem rápido, bem rapidinho, ó. Vem, passa o dedinho aqui. E aí, a gente vai fazendo as outras partes, tá? Aí, você vai esticando o tecido assim, ó. Ó, dá uma esticadinha, não puxa também muito, vai só dando uma esticadinha pra ele ficar bem justo, tá? Pra não ficar enrugado, não ficar feio, tá bom?
Ó, vem, vai passando o ferro aqui, ó. Tá vendo que tem umas partes que já vai rapidinho, ó. Vai virando e vai passando, ó. Nas beiradinhas e tudo, ó. Pronto, aqui já foi. Aí dá uma esperadinha, deixa secar pra virar pro outro lado, tá? Ó, deixa eu tirar esse excesso de parafina aqui do canto, porque senão fica muito duro ali do outro lado. Aí ele já começa a ficar duro e fica assim, sabe? Ele fica duro e reto, tá? E a gente aqui precisa fazer uma curva, né? Ó, aí a gente vai virando o tecido, ó, e vai fazendo isso, tá? Ali, na pontinha, a gente vai cortar. Eu não cortei ele, vê se eu tô no centro aqui, ali, certinho, tá? Ó, só pra, eu perguntei pro Ale porque eu quero mostrar pra vocês certinho, né? Eu não quero deixar vocês sem verem essa técnica aqui, ó. Vocês viram que a gente tem que passar várias vezes? Não é igual o papel, porque o papel a gente passa uma vez praticamente, ele já tá sugado, né? Já suga rapidinho, já tá sugado. Já suga rapidinho a parafina, né? O tecido não, o tecido ele é um pouco mais grosso, então a gente tem que passar um pouco mais de vezes, tá? Faz um pouquinho de pingadeira aqui, ó, tá vendo? Do ferro, normal, né? Faz parte. Aí aqui eu vou virar. Passar o dedinho aqui e vou virar. E vou vir aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou vir aqui e vou passar e depois eu vou vir e vou cortar, tá? Isso é o corte, não precisa se preocupar com isso não, tá? Com o corte, porque depois só que você tem que ter uma faquinha afiada ou um estilete afiadinho para poder tirar. Porque assim, ó, o meu medo qual é? Da gente cortar antes, faltar um pedaço de tecido, ficar torto, né? E fazendo dessa forma, não tem erro. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês, ó. Sônia, mas eu não sei fazer luminária. Como que eu faço agora? Eu quero fazer a luminária, mas eu não sei. O que que eu vou fazer? Se acalme, que eu vou fazer no próximo vídeo. Quem quiser ver, eu vou fazer uma luminária trazendo uma outra técnica de decopagem, tá? Para você que tem interesse, saber como que é as decopagens, eu vou trazer uma outra técnica, só que com flores desidratadas. A gente vai fazer decopagem com flores desidratadas, tá? Então fica ligadinha aí no próximo vídeo que a gente vai fazer, tá bom? O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou deixar ela secar um pouquinho, porque ela tá morna aqui ainda. Vou deixar ela secar pra gente vir e fazer o corte, tá? Porque se a gente começar a cortar agora, corre o risco dela soltar. Então vou deixar ela secar bem certinho e eu volto com vocês aqui pra gente cortar, tá bom? Até já. Ó, voltamos aqui, ela já tá mais seca. Aí aqui agora a gente vai vir com a nossa faquinha, ó. Tá vendo que eu já comecei a fazer um corte aqui, ó. Bem rente da nossa vela, ó. Vai passando a faquinha. Essa faquinha tá um veneno. Então tem que ser bem afiadinha mesmo, tá? Se não for afiadinha assim, pode ser que você não consiga cortar, tá bom? Então, vem bem afiadinho, bem rentezinho, ó. Aqui eu dei uma falha, ó, tá vendo? Volta. Com cuidadinho. Depois a gente tira essa bordinha aqui, a gente tira com a tesoura, tá? Vai fazendo isso aqui, ó. Corta toda a volta dela, vai erguendo o tecido, pra ele não ficar grudado, ó. Tá vendo, ó? Que ele começa a grudar. Então, ó. Deixa eu só tirar a mão aqui, senão vocês não conseguem ver. Deixa eu só puxar esse pedacinho aqui, ó. Pronto, agora sim. Ó, tá vendo? Ó, cortei toda a borda. Essa borda aqui, eu vou pintar ela, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, ó. Vem aqui, corta aqui. Aqui, depois a gente dá um acabamento com ferro, tá? Vou vir com ferro aqui, ó, a gente vai dar um acabamentozinho aqui, pra ela ficar bem perfeitinha. Aqui a gente vem. Já começa a cortar rente também, ó. Bem rentezinho, tá? Isso aqui não tem segredo, né?
Na verdade, o segredo é manter ela bem rente da borda. Por isso que eu gosto que passa um pouco a parafina, porque a parafina deixa ela bem durinha, tá? Então aí fica melhor para você trabalhar depois, para você fazer esse cortezinho aqui, ó. Pronto. Ó. Essas partezinhas que ficou erguidinha, a gente vem com a tesoura e corta, ó. Vem bem rentezinho aqui, ó, e corta com a tesoura, tá vendo, ó? Pra tirar toda essa rebarbinha aqui, ó, pra não ficar nada, ficar feio, né? Se a gente deixa a rebarbinha, fica feio, tá? E vem, corta com a tesoura, tira todo mundo daqui. Aí, a parte de baixo, Sônia, eu devo fazer na parte de baixo também, eu não aconselho, por quê? Porque como o tecido é grosso, pode ser que ele fique manca, a nossa vela fique manca. Então, a gente não quer isso, né? A gente quer que ela fique bem retinha, bem legal, tá? Então, vou tirar essa partezinha aqui. Aí, aqui agora na borda, ó, tá vendo que algumas partes entraram pra dentro aqui, ó. A gente vem e dá o acabamento com a tesoura, ó. Com a tesoura ou com a faquinha, tá? Como ficar melhor pra você. Se achar melhor, tu faz, tá bom? Sem problema. Aqui, como eu sempre digo, é só o pontapé inicial. Daí pra frente, usa sua criatividade, tá bom? Não pode fazer isso aqui em velas pequenas, como eu falei pra vocês, tá? Não pode. Por quê? Pega fogo, né, gente? Ainda mais com tecido, a gente não pode facilitar, tá? A gente tem que fazer nossos testes, né? Tem que fazer nossas coisas, mas sempre com prudência, sempre pensando que a gente quer fazer um trabalho para ser boa referência, né? Não para ser má referência, não é isso? Ó, tá vendo que fica um pozinho? Vem, tira o pozinho aqui, ó. E aí, onde ficou aqui, ó, o acabamento, a gente vem, esquenta o ferro. Vou esquentar meu ferro bem rapidinho aqui. Esquenta o ferro no máximo e dá o acabamento. Vou tirar aqui daqui de dentro. Ó, tira tudo aqui de dentro. E aqui essa borda, eu quero pintar ela, porque ela tá roxa e eu não quero ela roxa. Então, eu vou pintar aqui igual a estrelinha, de azul, tá? Ó, vou vir aqui essa parte que tá esbranquiçada, ó, a gente vem e passa o ferro na parte esbranquiçada, pra dar aquele acabamento bem legalzinho. E a mão aqui por dentro, ó, cuidado pra não se queimar, tá? Não passar na mão. Ó, faz isso aqui, ó, aqui embaixo dá uma geralzinha. Isso aqui, na verdade, é o acabamento, tá? Ó, faz isso aqui, pra se tiver alguma coisinha erguida, já fica tudo certo ali, tá? E aqui, ó, a gente vem com o ferro e faz isso aqui, ó. Nessa bordinha, que é pra ela ficar grudadinha aqui, ó. Pronto. Ó, tá? Passa aqui embaixo, ó. Se tiver alguma gotinha, tira a gotinha, tá? Aproveita que tá com o ferro quente, já tira a gotinha. E aqui na borda, eu vou só dar uma passadinha aqui, ó, pra ele terminar de grudar. Porque a gente vai vir com a tinta aqui agora, tá? Ó, passa aqui na bordinha. Se tiver algum excesso aqui, já tira nessa hora, tá? Vou desligar meu ferro aqui. Aí aqui, ó, ela tá secando, tá vendo, ó? Se tiver alguma coisinha erguida, baixa com o dedinho, tá? Pra ela ficar bem legal. Ai, gente, eu gostei da Mulher Maravilha, tá? Adorei esse tecido da Mulher Maravilha. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui, porque eu amei. Aí aqui, ó, eu tenho um azul, mas não é o azul da cor que eu quero, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer com esse azul? Vou dar um truque nele. Tirar essas coisas daqui do meio, pra não ficar feio pra vocês. E aí, ó, a cor que eu tenho é essa daqui. É a tinta que eu uso, ó, tinta para artesanato PVA, tá bom? Ou tinta de parede. Tem muita gente que eu falo, gente, usa tinta de parede. Aí pergunta, Sônia, que tinta que eu uso? Tinta de parede, tá? A tinta de parede, ela tinge a vela. Até tava falando com a Sandra, ela tava falando pra mim que ela tinge, ela pinta os sabonetes dela com pigmento, né? E eu já tentei
pintar vela com pigmento não deu certo, pra mim, tá? Eu achei que ela não seca. Então, o melhor resultado que eu tive foi com tinta de parede. Então, é isso que eu passo pra vocês. O que dá certo pra mim, eu passo pra vocês, tá? Mas aí façam os seus testes, que é isso que eu falo pra vocês. Vela é teste. Sempre a gente tá descobrindo algumas coisas e tudo mais, tá? Ó, eu quero ele dessa cor aqui, ó. Que é uma cor mais escura pra combinar com as estrelas. Mas aí, se você não quiser fazer isso... Deixa eu puxar aqui, né, Ale? Aqui, tá certo? Se você não quiser fazer isso, faça do jeito que você quiser, tá? Ó, vem aqui com cuidadinho e pinta a borda. Olha que legal que fica. Ah, eu tô adorando isso aqui, gente. Isso aqui é arte. É isso que eu falo pra vocês. Fazer artesanato é isso. É paciência, é calma, tranquilidade. Você fazer com o seu tempo livre, tá? Não faça com o artesanato com compromisso. Ah, eu tenho que ir no médico hoje, mas antes de ir no médico eu vou fazer uma vela. Não, não faz isso não, tá? Na hora que você faz, você sai, resolve tudo que você tem para resolver. Na hora que você chegar em casa, aí você vai e faz com calma. Que é isso aí que a gente precisa para fazer. Porque não adianta. Como que você quer fazer uma terapia tendo estresse, né? Não pode. A gente tem que fazer. Porque a arte é uma terapia, né? Tem muita gente aí feliz em fazer essa arte aqui. E cada dia que passa, a gente cresce mais nosso grupo lá, que eu falo que a gente vai abrir uma clínica para dependentes de parafina. Agora, parafina, gesso, resina, sabonete, né? A gente está crescendo a clínica, viu? Para você que quer fazer parte da nossa clínica, do grupo Cheirosa, vai lá, ó, tem o Ale deixa aí na descrição do vídeo o nosso WhatsApp, tá bom? Mas você só vai lá se você quiser dividir conhecimento. Se você for egoísta, não entra não, tá? Porque lá só tem gente que divide conhecimento, gente que curte mesmo dividir, que não tem egoísmo, tá? É sobre isso, e tudo bem. Ó, tá vendo que enquanto a gente tá batendo um papinho aqui, ó, eu já tô fazendo isso. Aí a gente só vai deixar ela secando depois, pra gente dar esse acabamento final aqui. Se precisar dar mais uma demão, a gente vem, dá mais uma demão, tá? E vamos que vamos. E é isso aí. Ó, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Tem muita gente me procurando com dúvida de decopagem, sabe? Ai, Sônia, como que eu faço decopagem? Tem muito vídeo aqui no canal sobre decopagem, mas esse vídeo que eu vou fazer no próximo eu não fiz ainda, tá? Que é uma decopagem com flores artificiais direto na parafina, tá? Então, para você que tem interesse nisso, ó, vem aí no próximo vídeo. Já deixa o sininho ativado. Se você tá aqui comigo e não deixou o like ainda, já deixa o like. Não esquece de deixar o like, porque o like é muito importante pra gente, tá bom? Esse like que você deixa aí pra gente é como se você tivesse sendo apoiador do nosso canal, tá? E a gente precisa muito do seu apoio, tá bom? Ó, aqui, tá vendo que eu já passei a tinta em tudo? Vou deixar secar, se precisar eu vou dar mais uma demão e aí eu volto com vocês com o resultado, tá bom? Até já! Voltamos aqui com o resultado da nossa luminária Mulher Maravilha. Gente, eu amei, de verdade. Eu amei fazer essa luminária da Mulher Maravilha. Que, como eu disse para vocês, a Mulher Maravilha super representa cada uma de nós, né? Tá chegando o Dia das Mulheres, Dia das Mães, enfim, todo dia a dia das mulheres, né? Então, aqui, ó, isso super representa. Eu achei lindíssimo. Aí, aqui, gente, eu falo para vocês sempre o seguinte. Aqui a gente passou para vocês a técnica, tá? Daí para frente, é vocês que vão ver o que vocês querem fazer, de que forma vocês querem fazer, como vocês querem fazer, que material vocês devem usar. Ó, uma coisa que eu vou deixar de dica para vocês. O material a ser usado na luminária
tem que ser parafina, tá? Parafina de petróleo, porque se você fizer com a Ecomix, ela não fica legal na hora de desbastar, a não ser que você tenha as duas formas, né? Aquela forma uma de entrar dentro da outra. Mas se você tiver que fazer essa técnica que a gente faz aqui no canal, o ideal é a parafina de petróleo. Tá bom? Hashtag fica essa dica, anota aí no seu caderninho, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei essa lindeza. Apesar de ser uma luminária escura, com tecido vermelho, olha que lindo esse efeito. Imagina isso aqui num quarto de criança, né? No nosso quarto, por que não? Eu achei muito, muito top, tá bom? Espero que vocês tenham... Os japoneses também ia ficar bonito, ia ficar parecendo aquelas lanternas japonesas. Verdade, é verdade. O Ale falou, com motivos japoneses, fica parecendo aquelas lanternas, né? Eu achei muito, muito legal essa dica. Eu espero que vocês façam e arrasem, tá bom? Até já! E aí, curtimos, arrasamos e adoramos? Meu Deus do céu, eu amei essa técnica, eu achei que ficou lindíssima. Essa luminária acesa, vou falar para você que me surpreendeu, porque apesar da gente ter usado uma luminária escura com tecido vermelho, ela deu um efeito super lindo. E é que nem o Ale falou, imagina um tecido com aqueles motivos japonês, sabe? Com aqueles dagrão. Existe isso, meu povo? Existe dagrão? Não existe, não. Só aqui mesmo, só no canal Bela Vela que existe isso. Aqueles motivos japonês. Pronto, acabou. Não vou falar mais nada porque fica mais fácil, tá bom? Gente, eu quero mandar um super beijo pra Kátia Regina, que fez o pedido, né? Ó, beijão. Pra Júlia, lá do Guarujá. E pra Blenda Lopes, ó. Gente, muito obrigado, um beijão para vocês, obrigado pelas palavras. Gente, olha, vocês não fazem ideia quanto eu fico feliz de ter vocês na minha vida e de ver vocês lá sempre comentando coisas legais, sempre falando coisas para aumentar a autoestima. É aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que ficar perto de pessoas que eleva o nosso autoestima, né, gente? Porque para jogar para baixo, vixe, tem muita gente. Então, bora estar perto de pessoas da hora, pessoas que querem o nosso bem, não é verdade? Quero muito agradecer a todos vocês, os meus apoiadores de hoje, a Eliana, a Regina. Beijão pra vocês, tá, meninas? Ó, não me segue ainda nas redes sociais, vai lá, o Ale sempre deixa aqui. Me segue lá nas redes sociais, vai ver a foto, como ficou. As fotos dessa luminária ficaram maravilhosas. Se você não deixou o like ainda, até agora, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seus comentários, tá bom? Fala pra mim o que você achou dessa técnica, dessa luminária, tá bom? Não vai perder o próximo vídeo, porque eu vou ensinar do zero você fazer uma luminária e ainda fazer uma decopagem com flores artificiais, não. Com flores desidratadas, tá bom? Hoje tá difícil, né, gente? Mas vai sair, tá bom? Flores desidratadas, tá? Vocês vão ver que arraso que vai ficar essa luminária, tá bom? Para você que não sabe, quer aprender do zero, vai no próximo vídeo, já deixa aí o sininho ativado que no próximo vídeo vai ter, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, super beijo e até a próxima.